Alex, pergunta: que tipo de urso é o melhor? É uma pergunta ridícula. Falso, é o urso negro. É discutível. Há basicamente duas linhas de pensamento. Fato, fevereiro foi o mês do urso polar. Mas ao invés de celebrar esse animal tão carismático, nós precisamos fazer um alerta. Um estudo publicado em uma revista científica inglesa indica que as mudanças climáticas podem levar à quase extinção dos ursos polares até 2100, porque eles são incapazes de se alimentar na ausência de blocos de gelo. É sobre isso que nós vamos conversar com o biólogo e professor da UBRA, Rivaldo da Silva, que vai nos contar mais sobre estes animais. Professor, muito obrigado pela sua participação no Conexão RS. Os ursos polares estão ameaçados de extinção. Tem jeito da gente tomar alguma atitude, mudar o rumo disso para fazer com que eles não sumam da Terra? Uma boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui. Bom, o urso polar, né, assim como outras espécies, estão aí no rol das espécies ameaçadas de extinção, sendo que a principal causa deste risco de extinção são as mudanças climáticas a nível global. Professor, qual a dieta desses animais? Do que eles se alimentam principalmente? Bom, o urso polar, né, é uma das 8 espécies de urso que existe pelo mundo. Tá? Ele habita basicamente a região do Ártico, né, Groenlândia e o que seria efetivamente o Polo Norte, né? É o único, de fato, adaptado à existência em ambiente marinho, diferentemente dos demais. E ele se alimenta basicamente de mamíferos, como por exemplo focas, também se aproveita de carcaça de outros animais, peixes, aves e até mesmo ovos, né? E eventualmente alguma coisa de vegetação. Mas com as mudanças climáticas, com a redução da calota polar, principalmente no hemisfério norte, né? Esses animais estão seriamente ameaçados, em risco de extinção, porque o seu habitat, o seu ambiente natural está sendo modificado. Consequentemente, a disponibilidade de alimentos reduz, esses animais acabam ficando mais fracos, não conseguem se reproduzir em quantidade e qualidade suficiente para repor a população, e aí entra um ciclo, né, que vai fazendo com que cada vez mais o número de espécimes reduza. Bom, esses ursos polares, eles conseguiriam viver em outro local que não os polares? Teoricamente, sim, mas assim, o investimento necessário para isso seria gigantesco. Então, é muito mais fácil a gente tratar, né, de tentar preservar estes animais no seu ambiente natural do que, de repente, criar um ambiente artificial, né? A gente vê aí outras espécies que só existem em cativeiro, as dificuldades que se tem para poder se conseguir manter esses animais efetivamente viáveis, né? Tanto que muitas espécies, elas são consideradas extintas na natureza, embora existam em cativeiro, porque lá no cativeiro você não vai ter condição de repor a população. O que nós precisaríamos mudar para evitar que essa espécie entre em extinção, professor? Bom, como foi dito, né, o grande risco está relacionado à mudança climática. E a mudança climática, ela é consequência do modo de vida que o homem adotou, principalmente aí nos últimos 50, 100 anos, né, onde nós somos extremamente consumistas dos recursos naturais, né, liberando poluentes e gases que acabam provocando o efeito estufa, aquecendo de forma excessiva o planeta, levando ao degelo das calotas polares. Então, nós estamos falando de uma situação que envolve a participação efetiva da sociedade, do povo, das pessoas como um todo, né? Então, estamos falando aí de aspectos de sociedade, no sentido planetário, né? Não apenas de um país ou de outro, mas de todo o planeta, né? Temos que aliar com isso as questões econômicas, obviamente, mas temos também que colocar aí a questão ambiental na mesa de discussão.
Bom. E aí nós precisamos efetivamente mudar os nossos hábitos, né? Agora, o que cada um individualmente pode fazer é melhorar os seus hábitos de consumo, né? A história dos R's, né? O reduzir, o reciclar, o reutilizar, o reaproveitar. Então, são coisas locais, como se diz, mas que podem, no conjunto das ações de toda a população da Terra, gerar um efeito global. Agora, os ursos polares, eles se assemelham a outros ursos, por exemplo, os ursos negros, em algum sentido? Bom, vamos lá. Nós temos no mundo 8 espécies de ursos, né? Temos o urso negro americano, que habita basicamente o norte do Canadá, a região do Alasca. Temos o urso de óculos, que esse é o único urso sul-americano que habita aqui a região andina. Temos o urso preto asiático, temos o urso malaio, lá na região das Filipinas, o urso beiçudo, que fica ali na região do Oriente Médio, o urso panda, né, que é bem conhecido, que é um urso chinês, vamos dizer assim, o urso pardo, que habita a região da Sibéria, e o urso polar, que habita o Polo Norte, né? O que esses animais têm em comum? Eles pertencem à família chamada Ursidae, né, que apresentam garras que não se retraem, diferente, por exemplo, dos Felidae, dos felinos, né, que tem a garra, as unhas retráteis, elas encolhem e esticam, né? Eles apoiam-se na planta das patas, conseguem ficar sobre as patas traseiras, possuem orelhas e caudas curtas, um focinho, né? São relativamente bons nadadores, né? Podem viver de modo solitário ou em pequenos grupos, que normalmente é a mãe e os filhotes, né? Então, basicamente é isso, eles compartilham características em comum por terem um ancestral em comum, né? E estarem dentro do mesmo grupo, que é o grupo dos ursídeos, que junto com outros, como por exemplo os canídeos, os felídeos, né? Os mustelídeos, os focídeos e os otarídeos, constituem um grupo maior, que é a ordem carnívora dos mamíferos. Perfeito. Olha, realmente a gente tem a oportunidade de fazer a diferença. É tão triste algumas imagens que a gente vê nos polos, né? Os ursos magros, né? Não tendo alimentos, imagens realmente perturbadoras. E nós temos a oportunidade de prevenir que essa espécie entre em extinção. Então, professor, eu quero agradecer a sua participação desde já sobre esse tema tão importante aqui no nosso programa. Seja sempre bem-vindo ao Conexão RS, viu? Ok, eu agradeço. E só adicionar que tem ainda a questão da caça, que não é tão significativa, mas tem uma participação também no processo de extinção desses animais. Inclusive, alguns povos tradicionais, eles têm a permissão de caçar um certo percentual destes ursos. Uma boa tarde a todos.